Perspectiva. Um programa do Observatório do Terceiro Setor, sempre explorando os horizontes da realidade brasileira. Olá, bom dia. Eu sou Joel Scali e começa agora o Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Diante de uma cultura de consumo irresponsável que está impactando cada vez mais o meio ambiente, surge uma alternativa sustentável que associa desenvolvimento econômico ao melhor uso dos recursos naturais. Hoje vamos falar sobre economia circular e políticas públicas. Participam do programa de hoje Silmara Gonçalves Dias, que é professora associada da Escola de Artes e Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo. Ela é pesquisadora das áreas de sustentabilidade, gestão socioambiental e políticas públicas. Aldo Meto, professor da Escola de Engenharia de São Carlos, da Universidade de São Paulo. Ele é líder do Centro de Pesquisas em Economia Circular, junto ao Inova USP. A co-apresentação do programa é de Frank Valverde, que também trará os destaques do site do Observatório do Terceiro Setor. Você vai conferir as notícias do mundo com a repórter Maíra Lopes, direto de Nova York. Bom dia, Franklin. Bom dia, Joel, bom dia, Silmara, bom dia, Aldo, bom dia a você que está em sintonia aqui com o Perspectiva na Rádio Brasil Atual. O que mais importante deve acontecer ou aconteceu nesse fim de semana que você acha que vai ser debatido durante a primeira semana do mês de maio? Olha, João, domingo, né, nós tivemos, foi o dia 1º de maio, dia do trabalho, né, dia do trabalhador, dia de homenagem ao trabalhador, de comemorar o trabalhador. Eu acho que vai repercutir durante essa semana toda aqui a questão que se comemorou o dia do trabalho e nós estamos com altas taxas de desemprego, né, quer dizer, as pessoas estão, boa parte da população brasileira está desempregada, né, ou seja, isso para um trabalhador é um drama muito grande. E as manifestações, nós tivemos aqui em São Paulo 2 grandes manifestações, né? Quer dizer, grandes, né? Tivemos manifestações grandes que foram lá no passado, as manifestações, hoje foram bem esvaziadas em comparação às manifestações anteriores à pandemia, né? Nós tivemos uma que foi capitaneada por todas as centrais sindicais, né, que essa realmente foi uma manifestação voltada para o trabalhador, né, e tivemos uma outra que foi capitaneada pelo Planalto, né, pelo presidente Bolsonaro, que na verdade foi muito mais de combate ao Supremo, né, e às vezes falta um pouco dessa sensibilidade, a situação que a gente está vivendo nos dias de hoje, com alto desemprego, e não se dando solução, né, ou soluções, para resolver essa questão do desemprego e procurando, digamos, combater o sistema democrático que deveria ser preservado e não combatido, né, Joel? Além de tudo que você disse, elas foram esvaziadas também, você mencionou o tema, né? Hoje, por que você iria na Paulista falar de Supremo? Há um certo esgotamento também, há um cansaço mental, depois de 2 anos de pandemia, Franklin. É verdade, ou também pode ser que a população esteja percebendo que combater o Supremo não tem razão de ser, né? Você combater o Supremo e colocar em dúvida as urnas eletrônicas, quando já está mais do que provado que elas funcionam e que o pleito todo é feito com lisura, né? Isso não só dito pelos organismos brasileiros, como internacionais que vêm verificar as últimas eleições no Brasil, e todos esses organismos aprovaram a conduta do Tribunal Eleitoral Brasileiro da forma de apuração, de condução, que é um pleito limpo, né? Tanto que o presidente ganhou, né? Por mais que ele critique, ele ganhou. Né? Se fosse, digamos, manipulado, como ele disse que é manipulado, talvez ele não ganhasse. Né? E se ele disse que é manipulado, quem ganhou foi ele. Como é que fica essa situação? Para fechar o assunto, Franklin, estão há 5 meses das eleições presidenciais. Exatamente. Essa você acha que deve ser o comportamento da população? As grandes manifestações estarão esvaziadas e a grande ferramenta serão as redes sociais? Acho que as redes sociais, sim, serão a grande ferramenta que já foram na eleição passada, mas a tendência daqui para frente, em 5 meses que nós temos, é isso crescer. Os movimentos, a rua vai crescer, a rua não vai ficar como está hoje. Tá? É que ainda, digamos, as candidaturas são pré-candidaturas, né? A hora que elas forem oficializadas, cada grupo vai botar o seu bloco na rua e vai inflamar os seus eleitores, os seus correligionários, enfim.
O problema é como inflamar, né? Acho que se for dentro do espírito democrático, tudo bem. O problema é quando se pede, como alguns grupos estão fazendo, exceção, né? Um regime de exceção. Aí Bom, a coisa não vai para o bom caminho. enquanto isso não acontece, vamos tratar do nosso tema do programa de Exato, hoje, do perspectiva, economia né? Que, aliás, o circular tema hoje é muito bom. e políticas públicas. E deixa eu cumprimentar a professora Silmara. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Você precisa ligar, professor, o microfone. Ainda está desligado. Mas então eu aproveito e cumprimento o Aldo. Aldo, bom dia. Seja muito bem-vindo. Bom dia, Joel, Franklin, bom dia, Silmara, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual, nesse programa espetacular de perspectivas, onde a gente vai conversar um pouco sobre soluções que a gente vem desenvolvendo a partir dos casos reais, da realidade brasileira, dos desafios que nós temos, e junto ao nosso Centro de Pesquisa em Economia Circular, ou Inova USP. Inova USP é uma unidade estratégica de pesquisa e inovação que a USP criou desde 2018, relacionado diretamente à reitoria da USP, e onde a gente vai buscar, então, dentro desse guarda-chuva maior da economia circular, encontrar soluções para geração de emprego, para redução e até geração de impactos positivos ambientais. Hoje a gente vai falar um pouco também sobre como a gente gera projetos e soluções que os impactos são positivos, não necessariamente... E soluções fundamentais para os dias de hoje, né? Soluções fundamentais, né, Joel? A gente está exatamente, a gente está num momento onde é crucial para a humanidade encontrar soluções para gerar impactos positivos economicamente, positivos socialmente, mas positivos ambientalmente também. Por que a gente precisa pensar em que os projetos têm que gerar lucro, com certeza, e na questão ambiental, é o que nós falamos no início do programa. Agora, deixa eu cumprimentar a professora Silmara. Isso mesmo, obrigado. Professora Silmara, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado pela entrevista. Também agradeço muito a oportunidade, né, de estar conversando sobre esse tema tão importante, tão atual, como o professor Aldo colocou nas suas palavras. É um desafio, né, um desafio para cidades, é um desafio para países, estados, e especialmente a gente pensar como integrar isso entre organizações públicas e privadas, né? Então, por isso a importância da gente discutir políticas públicas. Então, agradeço bastante. De políticas públicas é importante. De uma maneira geral, as políticas públicas no país foram descontinuadas e teve um motivo grave, que é a pandemia. Como resgatar isso de uma maneira geral? Porque elas foram comprometidas, né? Verbas, isolamento social, desemprego. Como construir um novo momento? Eu acho que é um desafio, porque especialmente as políticas na área ambiental, né, estiveram muito prejudicadas, também na áreas de políticas sociais, nesses últimos tempos. E, combinado com o momento da pandemia, a gente vai ter que se reinventar. Então, acho que o momento é propício, talvez uma oportunidade que faça a gente repensar, né, a forma que produzimos, a forma que consumimos e a forma como descartamos tudo que, né, usamos hoje na vida moderna. Então, talvez entender este momento como uma oportunidade da gente refletir sobre outras possibilidades, outras soluções, como o professor Aldo trouxe aqui na fala dele. Vamos falar dessas novas possibilidades. Uma delas é a economia circular, que aparece como uma alternativa ao modelo tradicional, que envolve produção, consumo e descarte. Sabemos que políticas públicas têm um papel fundamental nessa transição para a economia circular. Que tipo de políticas públicas, professora, podem serem desenvolvidas agora para nós prepararmos o país, né, para pós-pandemia? O Brasil surge um novo país na pós-pandemia. Então, essa é uma complexidade, porque a gente vai ter que pensar em políticas públicas sistêmicas e intersetoriais, porque envolve a política industrial do país,
envolve a política de inovação, né, de ciência e tecnologia. Então, são muitas áreas e setores da economia que vão precisar dialogar entre si, porque para eu tornar um sistema circular, né, diferente do que hoje temos de um sistema linear, então eu vou ter que envolver muitos setores da economia, então pensando aí iniciativas empresariais de todas as ordens, mas também pensando em desenvolvimento científico, tecnológico. Então, como fazer isso? E, ao mesmo tempo, envolvendo o Estado no desenho das políticas públicas. Então, eu costumo dizer que é uma inter-relação entre Estado e mercado e a sociedade civil. Então, sistemicamente, isso é um desafio muito grande. E o Centro, a Inova, está preparado para esse desafio, professor Aldo? Olha, a gente tem desenvolvido e apoiando várias organizações, desde empresas, trabalhos também junto às cooperativas, junto a prefeituras, enfim, nos diversos âmbitos e atores, como a professora Silmara colocou, que são importantes estarem alinhados para essa transição. E que transição é essa? Quais são nas práticas essas mudanças? A economia circular surge agora como uma panaceia ou ela já vem sendo desenvolvida e realizada já há algum tempo? Na verdade, a economia circular são práticas que já vêm sendo realizadas por diversos nomes e diversas formas há algum tempo. A gente pode entender que, assim, o próprio aspecto de saneamento básico, dos tratamentos dos resíduos, da gente verificar que o que não é gerado de produto pode ter outros valores e não precisa ser descartado, então essa diferença de rejeito, que é aquilo que não serve mais para nada, para o resíduo, mas que tem valor, isso já é uma evolução que se deu principalmente junto com a Política Nacional de Resíduos Sólidos e que traz essa perspectiva do ciclo de vida. Só que a gente precisa dessas questões básicas do saneamento, a gente precisa também, evoluindo nessas práticas, todas as ações, depois que você trata esse resíduo, a empresa muitas vezes pode identificar ações para não gerar aquele resíduo, que é o que é chamado, no geral, como produção mais limpa. Só que essas causas, muitas vezes, a gente identifica junto às nossas pesquisas e projetos. Às vezes estão ali na empresa, com mudanças de tecnologias, processos, mas às vezes estão nos seus fornecedores. Às vezes estão em melhorias durante o uso do produto, e aí a gente precisa buscar as melhorias do produto no seu projeto, até a gente chegar numa outra forma de se fazer negócio, num novo modelo de negócio, onde a gente verifica que precisa, na verdade, integrar esses diversos atores dessa cadeia reversa que a gente fala, ou seja, como é que se faz a coleta seletiva, como que a gente faz a logística reversa, que vai buscar identificar e coletar todos esses materiais depois de usado e resíduos para ser reincorporado no sistema, para continuar gerando valor. E isso traz, Joel, principalmente, mais até para o Brasil do que ganhos em termos ambientais, econômicos, com certeza, ambientais, com certeza, mas a grande oportunidade é a oportunidade social que isso traz. Imagina a gente estruturar essa cadeia reversa, que é feito principalmente por grupos informais, desestruturados. Imagina isso fazer parte da cadeia de suprimentos de grandes empresas estruturados junto com o governo, e a política pública tem um papel fundamental porque ela traz uma escala, e isso alavanca de forma muito maior todas essas possibilidades, mas que eu trago aqui como destaque as oportunidades sociais relacionadas a alguns grupos como as cooperativas, catadores renováveis, orgânicos, enfim, todas essas soluções que a gente estava falando, que agora tem a oportunidade de se lançar, não porque agora existe a solução técnica. Isso, às vezes, até já existia. É lógico que a gente precisa avançar sempre na tecnologia e na técnica, mas principalmente porque essas práticas
começam a ser incorporadas nesses novos modelos de negócio que a gente hoje vê no século XXI. E esse novo modelo de negócio tem um grande desafio. Se não me engano, tem uma pesquisa da Federação Nacional das Indústrias, acho que é a pesquisa de 2018, se eu não me engano, fala que muitas indústrias já praticavam a economia circular, mas não tinham noção do que era. E nem sabiam, nem que se chamava, exatamente. Certo, né? Aí é um desafio de comunicação. Agora, nesse processo todo, professora Silmara, o papel da sociedade civil é muito importante. Sim, exatamente. Acho que temos aí tanto a sociedade civil, nós como consumidores, cidadãos, porque a origem de todos esses materiais que virão para a cadeia reversa começa no pós-consumo, né? Então, eu preciso envolver e articular a sociedade individualmente e também em suas organizações, né? As organizações da sociedade civil em novos modelos de empreendimentos, como o Aldo destacou, seja em cooperativas, seja em empreendimentos sociais. Por quê? Para eu alavancar esse circuito, ele é intensivo em mão de obra, né? Então, e no caso, no Brasil, a gente tem já tradicionalmente a figura dos catadores fazendo de forma informal os empreendimentos, por exemplo, de mulheres costureiras que também reusam e reaproveitam roupas. Então, a gente já tem informalmente inúmeros modelos, só que eles não estão conectados, né, nesse sistema, como o professor Aldo estava explicando. A gente já tinha iniciativas espalhadas, e agora esse desafio de conectar, né, articular todos esses empreendimentos, as inovações que são necessárias, seja de processos, seja de produtos, e para isso eu preciso do Estado incentivando também, né, em termos tanto de incentivos econômicos, mas também aí de articulação entre esses atores. Pensando, por exemplo, como é que eu posso tornar algo que é resíduo, que hoje tradicionalmente vai para aterro, em insumos para novas cadeias. Então, isso eu preciso de uma articulação muito importante de políticas públicas para repensar, né, esse sistema que é muito custoso para as cidades. Então, hoje, a gestão de resíduos de uma cidade consome uma parte significativa do orçamento público. Estavam previstas 4 cooperativas, estavam previstas 4 usinas aqui em São Paulo, e 2 já estão funcionando, né? De centrais de triagem, né, mecanizadas, mas os catadores já fazem isso manualmente em vários cantos do país, né? Então, a gente precisa repensar esse sistema todo, porque ele é quase um trabalho de formiguinha. Então, por isso a sociedade civil é muito importante, porque eu preciso ter essa articulação dentro dos empreendimentos, entre empreendimentos e no nível regional e global. Então, é um novo pensamento mesmo de entender resíduos. Até lutar por melhores condições de trabalho, né, dessas pessoas. Exato. Que trabalham, né, com resíduos sólidos e eletrônicos. Então, eu queria só ressaltar um ponto que o professor Aldo colocou. Hoje a gente está muito acostumado a pensar só o fim do tubo, a gente só pensa em como dar conta dos resíduos. Só que o que a economia circular traz de novo é que eu preciso pensar no início dessa cadeia. Quando eu faço a concepção, o desenho do produto, é a ponta do iceberg. Porque se eu colocar materiais que não possam ser desmontados, que não possam fechar o ciclo, eu vou estar impedindo, né, que esse fluxo aconteça de forma reversa. Então, algo que já se fazia, que era necessário, conhecido na literatura como cradle to cradle, e que isso já tinha esse pensamento, isso é primordial para a gente pensar a circularidade dos processos, além, né, da integração, a simbiose industrial, que o resíduo de um empreendimento vai ser
o nutriente para outro empreendimento. Eu ia falar das condições de trabalho desses trabalhadores dessas cooperativas, né? Eu acho que a adesão da sociedade civil, esse olhar, né, para as condições de trabalho, são fundamentais para que esse processo seja interligado através de políticas públicas. Um outro dado que me surpreendeu é que 80% desses trabalhadores em cooperativas de resíduos sólidos são mulheres. Agora nós vamos ouvir a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem. O uso de areia deve ser estratégico para evitar impactos ambientais, alerta o PNUMA. A Maria Lopes, de Nova York, tem as informações. A areia é o segundo recurso mais usado do planeta, atrás apenas da água. Um novo relatório do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente revela que ela deve ser reconhecida como um recurso estratégico, repensando sua extração e uso. Anualmente, o mundo usa 50 bilhões de toneladas de areia e cascalho. O PNUMA afirma que o volume seria suficiente para construir uma parede de 27 metros de largura e 27 de altura em volta de todo o planeta Terra. O relatório Areia e Sustentabilidade, 10 recomendações estratégicas para evitar uma crise, lançado pela agência da ONU, apresenta orientações importantes reunidas junto a especialistas de todo o mundo, para que sejam adotadas as melhores práticas de exploração e gestão do recurso. A extração de areia em áreas como rios e ecossistemas costeiros ou marinhos pode provocar erosão, salinização de aquíferos, perda da proteção contra marés de tempestade, além de gerar impactos na biodiversidade, uma ameaça a diversos serviços essenciais, como o abastecimento de água, a produção de alimentos, a pesca, a indústria do turismo, entre outros. De acordo com o relatório, a areia deve ser um recurso estratégico não somente para o setor da construção, mas também por causa das múltiplas funções que desempenha no meio ambiente. Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes. Continuamos com o Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje falando de economia circular e políticas públicas, com a professora Silmara Gonçalves Dias e o professor Aldo Ometo. Frank Valverde, nossa enquete, informações. Eu acho que essa enquete é interessante, porque a gente falou do envolvimento da sociedade civil, né? Mas a palavra está com você. Vamos lá, Joel. Nós aqui do Perspectiva, da Observatório do Terceiro Setor, a cada programa nós fazemos uma enquete, né? Não tem um rigor científico, né? Nós estamos com dois professores, né? Um professor e uma professora, eles sabem que numa pesquisa tem que ter todo o rigor científico. E aí, no caso, é uma enquete, né? É uma forma de tentar sentir a temperatura de um determinado assunto, né? Como as pessoas estão se relacionando com ele. E nós fizemos a seguinte questão para a nossa enquete, para o programa de hoje. Faltam políticas para incentivar a sustentabilidade? Olha só, uma coisa que não é muito comum nas nossas enquetes. 100% das pessoas disseram que sim. Realmente falta política para incentivar a sustentabilidade, né? E eu tenho uma questão, né, até em função desse resultado que nós tivemos na nossa enquete, né? Eu pergunto, a gente sabe que a economia circular é essa relação da produção e do consumo, né? Que visa o quê? Partilhar, reutilizar, reparar, renovar e reciclar. Eu pergunto, a nossa legislação, o que ela contempla mais? Ela contempla mais, ela é perfeita, ela contempla tudo? Ou realmente ela contempla mais, digamos, a renovação, a reciclagem? E, por exemplo, eu sei que pouco se fala em reparação, né? Hoje é o descarte, né? Quebrou, não, joga fora que sai mais caro consertar, né? Proporcionalmente sai mais caro consertar do que você comprar um novo, né? E tem uma série de objetos do dia a dia, guarda-chuva, por exemplo, ninguém mais conserta um guarda-chuva. Quebrou uma vareta, joga fora. Ferro elétrico, que joga fora e compra um novo que dá mais em conta do que você mandar arrumar. Então eu pergunto isso tanto para a Silmara como para o Aldo. O que a nossa legislação está deixando de lado e não está incentivando para nós, de fato, implementarmos de uma vez a economia circular na nossa sociedade? Vamos começar.
Diga, Antes Joel. deles responderem, eu vou destacar que a Política Nacional de Resíduos Sólidos foi instituída por lei em 2010 e estabeleceu metas e objetivos para as pessoas físicas e jurídicas relacionadas ao gerenciamento de resíduos. Já acrescentando isso, lembrando que desde 2010 nós temos uma política, né? Mas com a palavra, professora Silmara, a questão do Franklin. Tá ótimo, uma questão bem importante, Franklin, e ela toca diretamente essa perspectiva de integração, né, com várias políticas. Você deu destaque ao reparo, né, ele é fundamental para a gente pensar os ciclos de materiais nesse processo circular. E hoje a gente pouco valoriza, por exemplo, a gente não tem oficinas técnicas, não temos capacidade de técnicos disponíveis para consertar, que seja aí a nossa máquina de lavar roupa, o descarte que a gente faz, que é mais fácil, a indicação é compra outro que é mais barato do que consertar. Então, a gente precisa pensar, sim, políticas públicas que vão incentivar o resgate desses materiais e o resgate até de ofícios, né? O ofício da costureira, o ofício do técnico de eletrônica, que antes tinham aí várias desses empreendimentos na esquina das nossas casas, isso especialmente sumiu, porque a indústria deixou de ser responsável, de ter peças de reposição. Então, isso precisa de políticas industriais que incentivem isso, né? A obsolescência programada hoje é uma forma desse circuito linear e ele vai ter que ser repensado. Na Europa existe um movimento muito interessante que é o direito ao reparo, right to repair. E esses movimentos sociais têm surgido de forma de resistência e resiliência a esses modelos. Eu estou com um aluno terminando seu doutorado agora, trabalhando com essa questão do resgate de materiais de caçambas na cidade, né? A gente veio o exemplo aí da areia, da construção civil, que tem um descarte desenfreado. E como é que a gente aproveita isso? Então, criando circuitos, por exemplo, de projetos garagem, que vão ensinar as pessoas a consertar coisas, porque a gente esqueceu como conserta coisas. Então, esse é um ponto da sua pergunta. O segundo, em relação a esse desemprego. Exato. E o segundo ponto que você destaca, Joel, é que a arquitetura, o desenho da nossa política nacional de resíduos sólidos. Então, ela preconiza, né, uma hierarquia de gestão que começa com a redução, o reuso, a reciclagem ali no 3º ou 4º degrau, mas todos os mecanismos e instrumentos da nossa política, ele só dá conta desse fim do tubo. A indicação de instrumentos é para construir aterro, é para cuidar da reciclagem desse circuito com as cooperativas, mas com baixíssimo investimento neste processo. Então, não houve, né, uma segunda onda de realmente incentivos para que os instrumentos da política nacional, nos 10 anos que ela já opera, trabalhar a reciclagem. E a gente fez um levantamento, em termos até de análise do documento da política nacional, ela tem 4 vezes que ela menciona a prevenção ou a redução. E milhares de outras funções, né, que ali, ou instrumentos, estão dedicados a aterro, a logística reversa e ao circuito da reciclagem. Então, a própria política, a gente diz muito que ela é uma política de fim de tubo. A gente precisa avançar numa revisão onde a gente pense essa hierarquia no topo, para a gente pensar a economia circular. Redução na hora do design e o reuso, o reparo, são fundamentais, e isso está negligenciado ainda na nossa política pública.
Quero saber se o professor Aldo concorda. O Frank perguntava se é necessário, se a legislação é boa, é necessário uma mudança. A professora Silmara já falou de uma revisão. E você? Exatamente. O professor Silmara colocou perfeito. O que a Política Nacional de Resíduos Sólidos ela coloca é a base, né? São os fundamentos necessários para que isso aconteça. A gente está falando ainda de resíduos, né? Mas a gente precisa, isso é fundamental, importantíssimo, né? Saneamento básico, os tratamentos, e aí vem as outras possibilidades. Então, coloca também a possibilidade da reciclagem, só que a gente precisa avançar nisso, né? Mas a reciclagem não é bom? A reciclagem, ela muitas vezes é vista como sinônimo até, às vezes, de economia circular, mas, na verdade, ela é, dentro das opções de economia circular, ela é considerada uma das últimas opções, porque ela... Você, assim, de todo aquele valor que tem no seu produto, imagine que você já incorporou vários peças, componentes com várias funções, etc. Você, na verdade, descaracteriza tudo e fica somente com o valor do material que vai ser reutilizado. Então, você pode caminhar para quê? Para não precisar descaracterizar todo o seu produto. Você pode verificar se o seu produto ainda tem partes que podem ser usadas, você pode manter, você recupera aqueles produtos, você troca somente aquelas peças que estão com defeitos, e para isso vai no que a professora colocou. Você precisa ter um projeto, que a gente chama de modular, que você pode trocar os diversos componentes, peças, sem precisar jogar tudo fora. E você pode também fazer com que esse produto retorne ao seu processo. Você pode ter produtos que são remanufaturados e você pode chegar até outros níveis que a gente estava falando de modelos de negócio, onde você, ao invés de vender o produto, você pode oferecer o serviço, a sua função. E às vezes as pessoas falam, mas... o que tem isso a ver com economia circular? Se eu alugo o produto, ao invés de vender o produto. A grande diferença é que a propriedade daquele produto, daquele bem, ele passa a ser da empresa. Não é o consumidor, não tem a propriedade quando ele aluga. A propriedade continua da empresa. Então, toda essa lógica que a professora colocou do modelo linear, de fazer para durar pouco, para ser descartado, para comprar outro, muda completamente. Porque aí a empresa vai projetar o produto para que ele dure o máximo possível, porque ela é dela. E quanto mais aquele produto estiver funcionando das melhores formas, mais receita ela vai continuar ganhando. Quanto mais robusto e possibilidades de ele não precisar de defeito, assim, que ele não tenha defeitos e não precisar de muitas manutenções, a empresa vai fazer e ela vai oferecer o serviço de manutenção também. Ela vai oferecer toda a logística reversa para recuperar aquele produto depois de ser alugado. Então, ela tem uma outra lógica, mas isso, portanto, vem do que a gente coloca como centro, o elemento central para essa mudança, que é a mentalidade dessa nova visão. Ou seja, uma mudança cultural profunda, né, na cabeça do consumidor para entender esse novo processo, né? Do consumidor, da empresa e das políticas públicas que favoreçam todo esse contexto, que não coloquem tributações a mais nos processos de recuperação, que facilitem esse processo, porque isso vai facilitar novos empregos, que nem a professora Silmara colocou. Todas essas manutenções que a gente está se perdendo, volta-se à tona com serviços, com processos de reciclagem, remanufatura maiores, com as cooperativas entrando, com os catadores entrando, ou seja, eu crio todo um outro sistema reverso de produção, de empregos e de renda que
hoje está Pode pouco levar o país estruturado. a ver uma nova realidade, né? E ela trouxe a informação do Movimento Nacional do Reparo, que o Franklin trouxe na pergunta do Franklin. Seria muito interessante que a gente tivesse uma iniciativa como essa. Mas isso, no bloco anterior, eu fiz a pergunta. O envolvimento da sociedade civil é fundamental para essa mudança. Agora, deixa eu fazer um convite para você, ouvinte. Você quer ficar informado sobre projetos sociais, causas e direitos humanos? Siga o Observatório do Terceiro Setor nas redes sociais e acompanhe informações do Brasil e do mundo. No Instagram é @Observatório 3 Setor, no Facebook é facebook.com/Observatório 3 Setor. Nós estamos também, os nossos programas de rádio, disponíveis no canal do Observatório no YouTube. Lá também você encontra entrevistas e quadros de Como Você Sabia e Você Conhece, que mostram aspectos ignorados da história e refletem sobre a sociedade brasileira. Basta buscar por Observatório 3 em numeral setor. Repetindo, Observatório 3 em numeral setor. Frank, você trouxe aqui uma volta ao passado, porque no meu bairro tinha uma fábrica de guarda-chuva e eles não vendiam. A base da manutenção deles, eu me lembro da época de criança, era fazer reparos no teu guarda-chuva, de tão bom que ele era. É verdade. E acabou, hoje não tem mais empresa nenhuma que faz. A maioria desses produtos do guarda-chuvas vem todos da China, né? São produtos chineses que sempre que chove, por exemplo, na Paulista, né? Você encontra dezenas de vendedores de guarda-chuva por R$10, 15, 20, de acordo com a qualidade do guarda-chuva que você for comprar. Você usa, bate 2, 3 ventos, aquilo já estoura 2, 3 paredes, né? Você comprou aquele mais baratinho e o pessoal joga fora. Depois da chuva... Né? Você vê aquelas lixeiras da Paulista, uma série de guarda-chuvas enfiados lá, jogados. Conclusão, a fábrica lá no meu bairro fechou. Mas veja só, você chega e fala assim, olha, eu quero um guarda-chuva novo. Ele fala, não, vamos consertar. Isso antigamente. Agora, eu falo, vale a pena você comprar um novo, descarta esse. Até, como disse o Aldo, nós precisamos mudar essa mentalidade. É uma mudança profunda, né? Cultural profunda. O governo federal está estudando uma medida para beneficiar os catadores de lixo reciclável. A ideia é de que eles recebam de empresas que têm metas legais de logística reversa a cumprir. Você chegou a tocar nesse assunto, né, Aldo? O papel dos catadores de lixo, de resíduos sólidos na economia circular é fundamental o trabalho deles. Como incentivar esse trabalho para que eles tenham consciência de que a importância do papel deles na cadeia, né? O professor Silmar falava da cadeia, né? De que políticas públicas têm que olhar o todo, né? Não adianta você incentivar só uma parte dela, porque nós precisamos de uma mudança significativa. Aldo. Joia, Joel. Isso é fundamental, né? E a gente vê nos trabalhos mais atuais de gestão estratégica, de negócios e de grandes empresas e grandes universidades no mundo todo, o que se coloca é isso, o que se coloca é a gestão em termos dessa rede de valor como um todo. Como que eu alinho, como que eu estruturo, porque imagina, dentro de toda essa estrutura dessa cadeia circular que a gente está tentando desenvolver, quais são os gargalos? Quais são os atores e quais são ali os processos que aquilo pode se romper? Então, identificando justamente essas necessidades, é que investimentos junto a esses atores são fundamentais. E eu não estou falando de assistencialismo. Isso é colocado como uma visão estratégica de negócios. Os negócios, eles são estruturados nessas plataformas. Muitas empresas encontram esses benefícios de geração de valores mais diversificados, com maior eficiência, porque colaboram com diversas outras empresas e outros atores do terceiro setor para conseguir gerar esses outros valores. E, portanto, esses atores que estão
menos estruturados, é fundamental, é estratégico para as grandes empresas chamadas as líderes dessas cadeias invistam para fortalecer isso tudo. E lógico, isso exige uma nova consciência do empresário também, né? E ele começa a identificar isso a partir do momento que ele olha o valor daquele produto dele que precisa permanecer por mais tempo. A hora que ele começa a identificar que ele tem oportunidades de geração de novas receitas e novos negócios quando ele incorpora esses outros atores. Ele diversifica. E quando eu estou falando de diversidade e eficiência, a gente está falando daquela palavrinha que a gente falou muito na pandemia, que é a resiliência dos negócios. Se eu tenho só uma opção, a gente viu aqui quando a gente teve a greve dos caminhoneiros. Eu só tenho uma opção principal da logística no Brasil. Parou aquilo, todo mundo ficou sem produtos em casa e esperando. O que eu preciso? Preciso de diversidade. Os negócios ganham valor quando eles se ampliam e têm diversidade. A economia circular é isso. A economia circular é essa diversidade aliada com todos esses benefícios e consequências sustentáveis, de impactos positivos para o meio ambiente, para a sociedade e para. E ela apresenta uma alternativa diferente da economia linear, né? Dando essas opções. Agora, eu queria ouvir a professora Silmara. Eu falei que o governo federal está estudando uma medida para beneficiar os catadores de lixo reciclável, né? Além dessa iniciativa, que tipos de políticas de inclusão podem ser aplicadas, professora? Eu acho que esse ponto é o nó, né, de que até hoje a gente avançou muito pouco na nossa política nacional, que o Aldo traz o cerne da questão. Logística custa, né? E o trabalho dos catadores é exatamente realizar a logística reversa do material, só que eles não recebem por isso. Então, um ponto fundamental é desenvolver políticas inclusivas e que pague pelo serviço dos catadores, porque isso é um serviço logístico, né? Eles estão realizando para a cidade e para aquela cadeia um serviço logístico, e eles precisam ser remunerados para terem estrutura no negócio deles, porque hoje eles vivem da venda do material. O material, os preços são monitorados e balanceados pelo mercado de commodity do mundo, e não remunera o serviço deles. Então, há aqui que se avançar em políticas inclusivas e em políticas que remunerem o serviço logístico que estes trabalhadores fazem. E aqui a gente precisa realmente entender, né, esse circuito todo e a importância do papel do catador, ou seja, outros empreendimentos que vão realmente ser a ponta do iceberg de fazer a reversão do material nas cadeias produtivas, né? Então, ele vai deixar de ser resíduo e vai voltar para outra cadeia, e esse processo precisa ser remunerado. Então, eu acho que esse ponto, né, quando o Estado, tanto no nível federal, estadual e municipal, precisa ter essa visão interfederativa, né, de várias políticas integradas, e também pensar muito a questão local. Cada município tem uma realidade e os municípios precisam integrar, né, a sua cadeia de empreendimento, seja de supermercadistas, seja os intermediários, as indústrias, né, fazendo um verdadeiro ecossistema aí de cadeia reversa para que esse material realmente volte. E aí eu vou dar um exemplo. A gente tem materiais com alto valor, como é o alumínio, que consegue fazer esse circuito logístico funcionar. Mas o plástico, por exemplo, que tem baixo valor de mercado, ele tem muita dificuldade. Quando eu gero um resíduo, por exemplo, lá no meio do estado do Amazonas, como é que ele chega em São Paulo para ser retrabalhado, reciclado? O custo logístico disso inviabiliza. Então, eu preciso também criar outros circuitos de reciclagem, né, de indústrias
em outros estados também. Então, é algo muito mais sistêmico do que a gente pode prever. E realmente gostei desse ponto que o Aldo trouxe, é uma nova mentalidade para negócios, é uma nova mentalidade para a gente pensar essa integração e inclusão efetiva, né, e é uma revolução cultural se realmente a gente for no âmago e quiser implementar essa ideia da circularidade da indústria no contexto brasileiro. É que eu espero que aconteça em breve, né? No pós-pandemia, porque o que a gente está vendo atualmente é de que haverá mais desemprego, mais crise na economia circular. E essas iniciativas serão fundamentais, e é uma resposta, né, da sociedade brasileira para a crise que a gente já está prevendo que deve acontecer no pós-pandemia. Agora vamos ouvir as notícias e destaques. O Franklin Valverde vai trazer o que de mais importante aconteceu e está sendo lido no portal do Observatório do Terceiro Setor. Perfeitamente, Joel. Antes de dar os destaques, eu queria fazer o convite para as pessoas visitarem o nosso portal, observatório3setor.org.br, o 3 em numeral. Lá, todos e todas vão encontrar uma série de matérias, como, por exemplo, garimpo ilegal causa morte nas terras indígenas Yanomami. É uma matéria que tem trazido assim, muito impacto. Por quê? Porque mostra o que está sendo feito agora, essa questão do garimpo ilegal, né? O que, paralelamente a esse garimpo ilegal, o que está sendo causando é um genocídio da população indígena, né? Porque está morrendo muita gente de uma forma desenfreada, devido ao quê? Ao garimpo ilegal em suas terras. Outra matéria também de destaque é a fome em São Paulo. Pessoas estão trocando roupas e objetos por comida, ou seja, voltamos àquela fase que todo mundo já acreditava ter passado na sociedade brasileira, que é da fome. A fome tem voltado, com a pandemia deu uma incrementada, infelizmente, nos números da fome, e agora a gente tem esse dado para poder trabalhar. E a matéria que eu quero dar um destaque especial é podcast para crianças ensina sobre sustentabilidade, que tem a ver tudo com o tema do nosso programa hoje. É uma matéria que foi escrita pela Ana Clara Godoy, que diz o seguinte, que o podcast para crianças é Contos da Capivara, que foi idealizado pela Poética e pelo movimento Verdes Marias, traz para o público infantil uma série de contos que falam sobre o meio ambiente e sustentabilidade, de uma forma bastante leve e bastante lúdica, né? Que tem o objetivo do quê? De inspirar que as crianças desenvolvam hábitos bons para a sustentabilidade do nosso planeta. Tem um personagemzinho interessante, que é a Clara, que é uma capivara, e, digamos, as aventuras da Clara tratam do quê? Da sustentabilidade em várias formas de você se relacionar com a natureza. Essa matéria que eu disse e as outras duas, todos e todas encontram no nosso site, e lá dentro tem também no formato de áudio, né, que é uma ferramenta que nós temos de audiodescrição dos conteúdos escritos, que faz com que as pessoas que são deficientes visuais possam também compartilhar o nosso conteúdo, Joel. Muito bem, Franklin. Estamos a 15 minutos do final do programa. Passou rápido na nossa conversa. É verdade. Políticas públicas e economia circular. Com essa informação que você deu das matérias de destaque do nosso portal, revela também que o caminho, né, de como nós podemos produzir mudanças na sociedade brasileira é através da educação. Em abril de 2021, a Prefeitura de São Paulo fez parceria com a Fundação Ellen MacArthur e se tornou a primeira cidade do mundo admitida pela Rede Mundial de Economia Circular. Muito bem. O que representa essa iniciativa em termos de políticas públicas para uma mudança significativa a partir do município de São Paulo, professora Silmara? É uma iniciativa importante, só que ela precisa vir conjugada com repensar vários circuitos que acontecem na cidade. Por exemplo, como é que eu repenso o circuito de alimentos? É muito importante esses compromissos para que nos force a pensar cada uma dessas questões, né? Um dos episódios que vocês mostraram aqui é a questão da areia, né?
Então, como a cidade de São Paulo vai repensar o descarte de resíduos de construção civil que hoje estão completamente desestruturados, né? Para onde vai os resíduos das caçambas que saem das pequenas reformas? Eu preciso criar todo o circuito e processos para que realmente esse compromisso valha. Então, existe essa complexidade de pensar vários fluxos, né? A gente pensar uma cidade como fluxos de materiais e com muita complexidade. Isso é um desafio, né? Porque exige capacidade técnica das nossas prefeituras, exige uma articulação com a universidade. Eu acho que a universidade, neste circuito de pensar circularidade, precisa estar mais integrada com os governos municipais para pensar junto e, ao mesmo tempo, uma inovação, né, nos seus empreendimentos, porque todo licenciamento ambiental, de operação, precisa estar integrado, né? A própria rede de empresas que ali está, né? Vamos pensar num polo, por exemplo, do Bom Retiro, com tantas oficinas de costura. Como é que, como cidade, eu penso aquele polo numa lógica circular? Então, são muitos mecanismos que eu preciso estar ali interagindo com os empreendimentos. A legislação trabalhista, porque ali é foco de trabalho escravo. Exato. Então, e todas essas cadeias, né, elas podem estar localizadas dentro da cidade, mas também para fora, né? O professor Aldo chamou atenção para isso, né? Eu preciso repensar de onde vem o meu material, como é que são as condições de trabalho daquele circuito. Então, isso exige uma articulação muito interessante entre universidade, né, aquilo que a gente chama de inovação tríplice hélice, né, a universidade junto com o Estado e junto com as empresas, para que realmente essas soluções sejam efetivas e não fragmentadas. Então, resumindo a sua pergunta, o compromisso com a economia circular de uma cidade de bom tom, mas ele precisa vir efetivamente na ação dessa cidade, e isso exige um repensar e circuitos inovativos. Deixa eu ouvir o professor Aldo rapidamente. Nós temos 10 minutos, o Frank tem algumas informações importantes ainda. Perfeito. Professor Aldo, para que isso não fique só no papel, não fique um ato político, mas realmente ele contribua para que a economia circular se torne, por exemplo, uma realidade no município de São Paulo, em vários setores, né, obviamente. Exatamente, Joel. A professora Silmara coloca realmente as conexões e a integração dessas diversas práticas que já existem de modo mais estruturados e mais integrados, né? Porque, como você mesmo colocou, e as pesquisas ali junto, que a gente também realiza junto à CNI, tem várias empresas que já realizam as práticas de economia circular. A economia circular não é algo que veio, na verdade, do papel da academia. Isso está ocorrendo na prática, e a gente está entendendo como que a gente estrutura e transforma isso em novos modelos de gestão para realmente conseguir chegar nesses ecossistemas de negócios circulares, de inovação, para gerar todos esses benefícios. Então, o papel da academia está sendo, principalmente, aliar as práticas já existentes com essa visão realmente integrada e, logicamente, com toda a questão também do embasamento para que isso ocorra de modo de longo prazo. A economia circular, portanto, nessa mudança de mentalidade, ela vem para trazer justamente, além dos benefícios internos de cada organização e cada um pensar em si, como que
essa estrutura e como que eu consigo gerar muito mais valor quando eu tenho essa integração desses atores com benefícios para todos esses atores. Ganhos, portanto, que não são de curto prazo, mas são de longo prazo e que, portanto, eu tenho maiores benefícios e geração de impactos positivos para todos esses atores. Portanto, veja que o que a gente está falando, muitas vezes, extrapola a questão do resíduo. É uma questão onde a gente coloca como o elemento principal a geração de novos valores para longo prazo e para os diversos grupos que participam e que podem participar disso em termos também ambientais, sociais e econômicos. E como consequência disso, eu vou ter o trabalho e o uso de recursos renováveis, eu vou ter a recuperação dos materiais, produtos, eu vou ter o compartilhamento, eu vou ter, por exemplo, a questão do serviço, do aluguel ao invés da venda, eu vou ter a mudança para a indústria com a manufatura aditiva, ao invés de eu retirar material em excesso, eu só coloco aquilo que realmente o meu produto precisa. Enfim, é justamente uma inovação e as soluções para o século XXI. A economia circular não é algo fora que está sendo colocado. Na verdade, ela está dentro das soluções do século XXI. Só que a gente precisa justamente enxergar e integrar essas soluções para que elas possam ser feitas na prática. Não é todo mundo vai nos ajudar a ter uma nova relação com a natureza, né? Olhamos com a natureza, com a sociedade e também com a economia, porque é um novo modelo onde eu consigo gerar muito mais valores por mais tempo. Agora eu quero ouvir o Frank. Frank, temos 4 minutos. Você tem o poder de síntese como jornalista e professor. Por favor, com a palavra. Vamos lá, bem sintético. Eu queria dar o destaque que nós estamos com o Observatório em Movimento, né? Que é um projeto que nós desenvolvemos, ouvindo especialistas das mais variadas áreas do conhecimento, falando da melhor forma de nós vivermos neste pós-pandemia, que já iniciou lentamente, é verdade, mas já iniciou esse pós-pandemia. Então, no Observatório em Movimento, nós temos essas dicas dos especialistas. Para isso, entre no nosso site, www.observatório3setor.org.br, o 3 em numeral. Então, nós também temos lá, temos também uma plataforma, que é uma nova ferramenta de financiamento coletivo para organizações da sociedade civil com projetos em diversas áreas. Convido a todos e a todas a entrar no apoie3setor.com.br, apoie3setor.com.br, o 3 em numeral, e lá tem as dicas de como você melhor se utilizar dessa plataforma. E visite nossas redes sociais, seja no Facebook, seja no Instagram, assim como também no YouTube, Joel. E manda já o teu destaque final do nosso programa. Destaque final, Joel. Antes de você descartar um produto, verifique se ele pode ter o ciclo de vida um pouquinho maior na sua mão. Muito bem. Eu quero o destaque final dos nossos 2 convidados, 30 segundos para cada um. Professora Silmara, o que de mais importante a senhora gostaria de deixar registrado no programa de hoje? Acho a importância da mudança de mentalidade, da mobilização da sociedade civil, para que a gente realmente construa outra lógica, né, de pensar uma cidade, de pensar o espaço público, de pensar a nossa forma de viver. E aí eu queria deixar uma dica de um documentário que se chama História Secreta da Obsolescência Programada, onde há várias experiências de mobilização da sociedade civil para mudar essa lógica. Então, essa fica a minha dica. História Secreta. Só podia repetir o título, professor? História Secreta da Obsolescência Programada, está no YouTube, e ele fala da história do século XX. Então, eu acho que é bom a gente conhecer essa matriz para que a gente reinvente o século XXI como aí uma nova possibilidade de viver em sociedade. A dica de um documentário no processo da busca, né, na esperança de um novo momento para a sociedade mundial e brasileira. 30 segundos para o professor Aldo destacar o que ele acha de mais importante.
Eu vou dar, nesses segundos finais, um destaque para você, ouvinte, e que gostaria de participar desse processo e desse novo modelo. Na verdade, você tem as grandes oportunidades, porque as soluções que a gente conversa aqui estão nessas iniciativas das pequenas estruturas que hoje ainda existem, que são pequenas, mas que precisam avançar. Então, a gente tem um trabalho e uma oportunidade justamente agora com as cooperativas. A gente está falando dos catadores, a gente está falando dos renováveis. Você que quer abrir uma startup, e que área que eu vou trabalhar? Então, nessas áreas relacionado a essas práticas de recuperação, de serviços, manutenção, processos e recursos renováveis, compartilhamento, digitalização, virtualização dos negócios, recuperação de materiais e produtos, enfim, essas soluções que são necessárias e que pode vir de você, abrindo um pequeno negócio, abrindo uma prática que pode ser estruturada a partir disso nesses novos modelos de negócio do século XXI. Muito obrigado, Joel. O Perspectiva está terminando. Eu agradeço a presença de Silmara Gonçalves Dias, professora associada da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo e pesquisadora nas áreas de sustentabilidade, gestão socioambiental e políticas públicas. Aldo Meto, professor da Escola de Engenharia de São Carlos, da Universidade de São Paulo, e líder do Centro de Pesquisas em Economia Circular, junto ao Inova USP. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima quinta-feira, às 9 horas, acompanhe nosso programa Brasil ODS, na pauta do programa Primeira Infância. Não perca. E ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Você acabou de ouvir Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor.